para nós é um sinal positivo, quando você diminui o número de pacientes que procuram os serviços, tanto do pronto atendimento municipal, como as unidades de referência a síndromes gripais. Então, quando cai o número de consultas, é porque cai as pessoas com suspeita de Covid-19. Quando aumenta essa demanda, aumenta essa procura, e a gente tem um maior número de pacientes internados no pronto atendimento municipal, é porque o vírus está circulando com mais força, né? Então, hoje a gente ainda tem estrutura disponível, apesar de que temos assim vários profissionais suspeitos, né? E vocês sabem que se um familiar desse profissional de saúde é suspeito, tem que afastar o profissional também. Então, esse afastamento de profissionais ou de pessoas da sociedade, vocês podem observar, não sei aqui na Câmara se tem alguém, mas é uma rotina, né? É uma constante termos pessoas afastadas dentro do sistema, né? Ou seja, porque o próprio trabalhador é suspeito, ou porque alguém da família que reside com ele é suspeito. Então, também tem que se afastar os contatos domiciliares, né? Acho que o doutor Fernando pode complementar um pouquinho, e depois vocês podem nos perguntar, porque eu acho que fica mais... Vocês vão perguntando e a gente vai respondendo, que eu acho que é melhor, daí objetiva, inclusive, a informação que vocês necessitam e que a gente pode estar transmitindo aos senhores. Tá? Doutor Fernando, faça um apanhado dos dados positivos que nós temos hoje, né? Dos dados ativos e dos confirmados do dia de hoje. Vocês puderam perceber semana passada um número 90, 99, de fato preocupante, né? Então, a nossa média diária aí tem se mantido um pouquinho elevada, e acho que a gente precisa ter formas de controle disso. Então... Obrigado, Denise. Doutor Fernando, por favor, fique à vontade. Boa tarde, presidente Ademar, boa tarde às vereadoras Olinda, Marli, nosso vereador Edmundo, o vereador Valdencir, aqueles que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu tenho dito que esse enfrentamento, antes de tudo, tem sido uma sucessão de preocupações, de angústias, né? E eu sempre lembro que a gente é bastante otimista, mas a realidade ela faz com que, às vezes, determinado otimismo não seja suficiente. Na última semana, que iniciou no dia 6, domingo, e terminou no sábado, dia 12, nós tivemos 416 novos casos confirmados da Covid em Toledo. É um número expressivo, é um número que, infelizmente, desde o início da pandemia, em uma única semana, é o nosso maior número de novos casos confirmados em uma única semana. Na semana anterior, que foi ali do final de agosto e início de setembro, até no dia 5 de setembro, tinham sido 404 casos. E, antes disso, a semana na qual a gente tinha tido o maior número de casos havia sido lá no mês de junho, no mês 6, com 364 casos. Então, eu diria que, do ponto de vista do número de casos, a última semana foi uma semana de extrema preocupação. E aí, quando a gente junta com a informação que a Denise já trouxe, a questão de que a nossa quantidade de pessoas que estavam infectando umas às outras estava bem acima de 1, essa situação ela nos traz uma preocupação enorme. Para essa semana, comparando com a semana anterior, a gente tem uma expectativa de que esse nosso R, esse nosso índice de contaminação diminua. Por conta das medidas adotadas, por conta das respostas que a gente percebe na nossa sociedade, né? Eu sempre lembro que a gente não enxerga quem fica em casa e quem se cuida, né? A gente enxerga quem está na rua, quem está na praça, quem não está adotando as adequadas medidas. Então, é muito natural que a gente perceba essas pessoas, né? Porque se eu estou em casa, eu não estou vendo quem está fora dela. E se eu saio e passo em algum lugar, eu percebo. Não quem está em casa, mas sim quem está fora. Então, a gente percebe a efetividade das medidas sempre. A gente percebe situações que nos preocupam por demais também. A gente sempre lembra que, mais do que casos, são situações de preocupação, de angústia, e são situações que vão acabar gerando novas demandas para o sistema de saúde. Né? Que tipo de demanda?
necessidade de observação, necessidade de internação, necessidade de leitos, necessidade de mais tratamento, mais medicamento, demanda tudo. E, ao mesmo tempo, infelizmente, sejamos muito claros, alguns desses casos poderão evoluir para óbito. Toledo, hoje, né, até os dados de ontem, nós tínhamos 4.998 casos. 4.998. É bem pouco improvável que não passemos dos 5.000 casos hoje, né? Seria um milagre ter tão poucos a tal ponto. Sabemos que hoje passaremos de 5.000 casos. Sabemos que temos 51 óbitos, infelizmente, pela Covid. O que significa dizer que, em Toledo, a letalidade da Covid é de 1,02%. Ou seja, em cada 100 pacientes que tiveram diagnóstico da Covid, 1,02, não é possível estar 0,2 morto, né, mas para ficar fácil de compreender, 1 evoluiu para óbito. Quando eu olho para o Paraná, a letalidade no Paraná é de 2,5. Quando eu olho para o Brasil, a letalidade é de 3. Tá? Então, Toledo tem uma taxa de letalidade mais ou menos de 1/3 da letalidade do país e 40% da letalidade do Estado. Tá? Então, quando eu olho para a incidência, o que é a incidência? O número de casos para cada 100.000 habitantes. Aí nós estamos muito acima. O Paraná tem 1.323 para cada 100.000 habitantes. O Brasil tem 2.600 e alguma coisa, mais ou menos o dobro do Paraná. E Toledo tem, nada honrosos, 3.607 casos para cada 100.000 habitantes. Né? Então, a incidência da doença ela é maior aqui. Claro que, em parte, isso ocorre porque o número de testagens realizadas aqui ele também é maior. Se nós pegarmos os dados do boletim de ontem, veremos que muito mais do que 20.000 pessoas, entre o setor público e o setor de medicina privada e suplementar, já foram testados para a Covid em Toledo, o que é um número extremamente expressivo. Quando a gente fala disso, tá, e dá mais de 21.000, né, se eu somar aqui, dá 21.557 testes. Tá? Claro que aqui dentro, nesses 21.557, tem pessoas que testaram por 2 vezes. Né? Por quê? Porque, eventualmente, um primeiro teste deu negativo, teve que fazer um segundo teste depois de um determinado tempo. Eventualmente, são pessoas que, infelizmente, né, acabaram indo a óbito e a rotina é você coletar no caso suspeito, um exame, e o outro, se ocorreu o óbito, mesmo que você já tenha um exame coletado e aguardando o resultado. Você só não coleta outro se o que você coletou já tem o resultado e foi positivo. Se foi negativo, inclusive, se coleta outro. Mas é pouco improvável que a gente tenha mais que, digamos, 1.000 exames aqui que são duplicados ou triplicados. Então, a gente poderia dizer que mais ou menos 15% da população de Toledo já fez o teste. Ora, se eu olhar para o mundo, os países que mais testaram 3, 4, quando muito 5%. Então, o número de testes ele é alto, faz com que se identifique um número expressivo de casos. Quanto mais eu identifico, né, melhor, no sentido da adoção das medidas, no sentido de entender o impacto que isso tem. Mas óbvio que também, né, a gente, quanto mais identifica, a gente mais demanda acaba tendo por conta disso tudo. Não é problema isso. O problema que a gente vê é que parte da sociedade está, entre aspas, cansada disso tudo na nossa avaliação. Né? E outra parte até não acreditando na possibilidade, até mesmo de que a doença exista. Né? Quem de nós aqui já não ouviu uma afirmação desse tipo? Né? Muitos de nós certamente ouvimos. E a nossa preocupação, ela se dá nessa questão do número de casos, sim, mas ela se dá em especial porque a gente observa aqui em Toledo, entre 60% e 70% daqueles que são internados têm mais de 60 anos de idade.
No entanto, eles representam 9,4% dos casos positivos. Dos nossos 4.998 casos, 9,4% destas pessoas têm mais de 60 anos. Mas eles são praticamente 2/3 dos internados e representam 2/3 dos óbitos. Dos nossos 51 óbitos, 35 são de pessoas com 60 anos de idade ou mais. E destes 35 óbitos, 17 ocorreram em pessoas de mais de 80 anos. Mas se eu olhar para quem tem mais de 80 anos em Toledo e teve diagnóstico positivo de Covid, pasmem, são 44 pessoas. De 44 pessoas, 17 evoluíram para o óbito. O que sabíamos, sim, que a doença é muito mais arriscada e tem uma taxa de letalidade muito maior entre os idosos. Né? Fica esquisito chamar de idoso uma pessoa de 61 anos, eu digo sempre que não é porque eu estou chegando perto com os meus 55. Mas é porque hoje, né, se vai muito mais longe e as pessoas são muito mais ativas. Né? Mas, de qualquer forma, esse público é um público que tem nos preocupado muito. E nos preocupa por quê? Primeiro, pela má evolução, pelo risco de morrer quando adquire a doença. Segundo, porque sabemos que uma boa parcela deles são aposentados, são pessoas que não têm aquela necessidade de sair de casa cotidianamente para o trabalho. Eles têm, na média, se cuidado mais, acreditamos nós. Ora, se eles têm se cuidado mais, por que eles têm adoecido com uma frequência maior? Será que o problema está em quem convive com eles na residência, que muitas vezes transita para N lugares e não tem o devido cuidado? Né? Será que tem pessoas mais jovens indo levar o vírus até essas pessoas? Será que aqueles hábitos tão bons em tempos normais, mas infelizmente não possíveis hoje, de visitar a vizinha, de tomar o chimarrão junto, de tomar um suco, de ficar batendo papo, será que ele não está influenciando nessa transmissão? Será que aquele hábito tão comum entre eles de se reunir em algum local para jogar carta, para conversar, para bater papo, não está influenciando nisso? Será que de fato eles abandonaram isso? Então a gente tem feito um trabalho muito grande com esse público, com as lideranças dos grupos de idosos, temos sentado, temos conversado, temos buscado ouvir, mas também temos buscado informar, trabalhar a comunidade com relação a isso, porque entendemos, sim, que são os mais vulneráveis, são os que têm maior risco, e, infelizmente, é uma perda, né, para nós como sociedade. A perda de pessoas que, pela sua experiência, pela sua história, pela sua vida, têm muito a oferecer, e, inclusive, evitar que repitamos erros. Né? Então, a gente entende que, sim, todo esse cenário está posto. É um cenário de N dificuldades do ponto de vista do comportamento enquanto sociedade, do que as pessoas gostariam de ouvir da gente, inclusive, não me engano quanto a isso. Né? Mas a gente entende que deve e precisa trabalhar com a realidade. A gente entende que a gente deve e precisa continuar orientando, porque é fundamental que as pessoas saibam que é necessário usar máscara, que é necessário lavar as mãos várias vezes ao dia, que é necessário evitar aglomerações, evitar reuniões para fazer churrasco, para fazer almoço, para fazer janta. Né? Porque nessas festas, nessas reuniões, basta um contaminado, ele poderá contaminar outros. E isso é uma preocupação que a gente tem tido e muito grande com a comunidade, e que a gente sabe que alguns preferem imaginar que passou. Mas é muito estranho as pessoas imaginarem se passou quando estamos saindo da semana que mais tivemos casos positivos. Né? É muito estranho escutar a gente dizendo que não, agora está mais calmo. Mas como mais calmo? Se temos batido tanto nessa tecla, se temos tentado mostrar que temos uma situação de alto risco, tínhamos uma situação de alto risco na semana passada, e não vamos nos enganar. O risco não diminuiu porque ficou laranja essa semana. O risco continua existindo e continuará. Né? Ele sinaliza, essa matriz de risco, ela sinaliza determinadas ações que se fazem necessárias. Mas ele não mostra para nós, que quem dera mostrasse, que o vírus deixou de circular
ou que não há mais risco de contrair a doença. Eu diria que, pelas taxas de transmissão que registramos, temos alto risco. E o que a gente observou? No início, os casos estavam concentrados em áreas, como exemplo, São Francisco, Panorama, Vila Operária, Boa Esperança, região da Pioneira, lá no Santa Clara, Pinheirinho. Houve uma migração. Hoje, as áreas que temos maior número de casos são as áreas do La Salle, Panceira, Santa Maria, Porto Alegre, Gisela, Industrial, Concórdia. E tivemos também um aumento expressivo de casos no interior. Mas não no interior, numa localidade. Não no interior, por exemplo, Novo Sarandi, que é a vereadora Marli é de lá. Mas no interior, nos mais diferentes localidades, nos mais diferentes locais. Né? O que isso nos mostra? Primeiro, aquilo que já sabíamos, o vírus vai se interiorizando. O vírus começou em grandes capitais no país, Brasília, São Paulo, Rio, Fortaleza, Manaus, Belém, né? Geralmente modais de transporte aéreo, entroncamentos de transporte aéreo, e ele foi se esparramando. Chegou para cidades de grande porte, chegou para cidades de porte médio, chegou para cidades menores. Se você olhar hoje, no Bom Jesus, tem paciente internado de municípios pequenos da nossa região em UTI. Né? Coisa que até um mês e meio, 2 atrás, ninguém via. Né? E chegou para o interior do nosso município também. Tá? E isso também nos preocupa, isso também nos chama a atenção. Né? A gente sabia que seria assim, sim, mas nos preocupa no sentido de que a questão, será que lá estamos, de fato, fazendo uso dos cuidados, fazendo uso da máscara? Será que estamos ainda acreditando que aqui não é problema, que aqui não chegou? Ou que aqui a gente tem menos risco, porque nós temos menos concentração de pessoas, menos aglomerações, menos tudo? Né? E, em especial, será que mudamos alguns hábitos que temos, que se fazem necessário mudar diante desse cenário? Né? Então, essa conversa com esses grupos tem nos sido muito reveladoras e tem sido muito ricas no sentido de nos propiciar ações, inclusive, e já devolver para eles algumas necessidades de ajustes nesses locais. E a gente se coloca à disposição para a pergunta, porque, assim, embora seja um tema que nos consuma muito, a gente gosta, né, da área, a gente gosta de tudo isso, e às vezes a gente se empolga e vai longe. Legal. Eu gostaria de complementar, a vereadora Demar me permite, que a faixa etária que mais cresceu em casos positivos no nosso município nesses últimos dias foi na faixa de 20 a 29 anos. Então, a gente percebe que a transmissão ou os casos positivos estão aumentando muito nos jovens. E o risco de haver a contaminação comunitária e domiciliar, então, esses que são mais fragilizados, sofrerem as consequências disso. Né? Então, para nós, isso é um fator que preocupa mesmo, porque o jovem, a gente sabe, é aquilo que o doutor Fernando já colocou, estamos todos cansados, né? A população também. E o jovem, então, faz parte da sua natureza, mas um pouquinho de sacrifício é necessário. Né? Bacana. É sempre importante a gente ouvir a explanação da Denise, do doutor Fernando, até para a gente ter subsídio para passar para a comunidade. Eu deixo aberto aí perguntas, vereador Edmundo, vereadora Marli Zanetti. Ouvindo aqui o doutor Fernando, a explanação, inclusive ele comentou sobre o aumento de casos no interior. Essa semana eu recebi várias perguntas no WhatsApp. É verdade que Novo Sarandi está cheio de pessoas contaminadas? A gente não sabe responder isso. O que eu respondo é que nós temos que se cuidar. Perfeito, perfeito. Né? Então, assim, não tem um número exato que a gente possa dizer. Eu não tenho, né? Nesse momento, tá? Mas algo que nós temos dito sempre: se porte como se você estivesse com o vírus e se porte como se o outro estivesse com o vírus, né? Porque aí você vai proteger o outro e vai se proteger.
Porque, na verdade, a gente sabe que mais ou menos 3 em cada 10, 30% dos casos podem ocorrer de forma assintomática. Então, eu posso estar transmitindo, parece que o assintomático transmite menos do que o sintomático, mas transmite. Você vai estar transmitindo, e aí você vai estar protegendo o outro, se você for o assintomático, e você estará se protegendo se o outro for o assintomático. Não espere ter caso, ou entre aspas, ficar com medo, para daí dizer, sabe que agora é preciso cuidar? Não. Cuide-se sempre. Cuide-se de forma adequada e tudo mais. Eu, de fato, assim, a doutora Gabriela tem lidado com os números. Hoje a apresentação ela não esmiuçou os dados por localidade, ela não trouxe isso, ela só trouxe as localidades que estão aumentando mais. E a gente percebeu um aumento importante no interior como um todo. Tá? Ela não trouxe Novo Sarandi como um local que chamou atenção pelo aumento. Ela trouxe Vila Nova como um local que chamou atenção pelo aumento e trouxe... Ela falou de Vila Nova e mais um local que ela comentou que chamou a atenção dela, tá? Pelo aumento, mas não foi Novo Sarandi. O que não significa que não é necessário cuidar, porque a gente não sabe, na verdade, quem é que pode estar transmitindo o vírus ou não. E pior, se sabe que o início de transmissão do vírus se dá entre 1, 2, talvez até 3 dias antes de começar os sintomas. Então, se eu esperar ter sintoma para daí falar, puxa, agora ficou perigoso eu passar para alguém, vai ser tarde. Porque quando eu tiver sintoma, eu já estava transmitindo há uns 2 dias para as demais pessoas. Então, essa questão ela é fundamental. Por isso, a necessidade de que nos portemos como se estivéssemos, né, transmitindo ou como se o outro tivesse o risco de nos transmitir a qualquer momento. Eu estou tentando abrir a planilha aqui dos testes, aqui, mas ele está meio teimoso comigo aqui. Ok, obrigado, doutor Pedrotti. Acho que é muito inteligente a fala da vereadora Marli Zanetti em relação... desde o início a gente participou do COI, o pessoal vinha, mas onde está tendo o caso? O pessoal, a gente até era questionado dentro dos grupos, questionados em relação, mas qual é o bairro? Que daí a gente pode não sei quem. Não, gente, esquece, é em todo lugar. As pessoas do distrito vêm para Toledo, Toledo vai para o distrito, do bairro A vai para o bairro C. Não adianta, hoje não tem essa de foco, hoje está em tudo quanto é lugar. Então você tem que ter, se reeducar, né, para ter a mínima possibilidade de contaminação. E mesmo assim a gente está propício a cada momento. A gente estava falando agora, começa as convenções, a questão da eleição. Olha, gente, é difícil, a gente não se contamina por Deus mesmo, porque não tem. É muito contato diário com as pessoas. E a gente tenta tomar as precauções, máscara sempre, álcool gel, tentar o distanciamento, por mais que não é possível. Mas eu acho que se a pessoa tiver com a máscara, com o uso adequado da máscara, e tiver a higiene que é pedido pelos órgãos competentes, o teu risco diminui um pouco. Não que você está isento, né? Mas diminui bastante. Vereador Careca, alguma coisa? Não? Vereadora Olinda Fiorentin, por favor, fique à vontade. Boa tarde, colegas vereadores. E boa tarde especial à secretária de Saúde, Denise, doutor Fernando Pedrotti. E a gratidão por esse momento tão prestativo, apesar de estatística, de números, né? Mas a gente percebe um valor de amor ao próximo, a todos que moram nessa cidade. Eu preferia não comentar muito. Estou de luto pelo Covid. E dizer o que para o povo de Toledo? Quando, semana retrasada, eu disse nessa Casa de Leis que se torna chato o grito da secretária, do doutor Fernando, de tanto repetido, não sei se tiveram oportunidade de assistir, mas o áudio ficou feio aqui, eu não coloquei nas redes sociais. Eu tenho dito que eu não sei o que fazer, porque quando você passa numa região do lago, de criança a idoso, pessoas sem cuidado nenhum, e o Estado é responsável sobre essas pessoas,
Então, até onde que chega ao amor a mim mesmo como pessoa CPF e ao amor ao próximo. E hoje, diante desse mais um aprendizado que o doutor Fernando fala, que eu possa não ter sintoma nenhum, e 2 dias eu já estou passando para minha tata lá em casa, ou a minha tata lá em casa passando para nós. E a minha tata é uma trabalhadora abençoada, mas o filho dela vai nas baladas, né? Tá? Então eu digo assim, penaliza uma família e só quem passa pela dor. E eu acho assim, que a pessoa só vai compreender a dor quando mudar nome Covid, que já se tornou comum. Quando ela vai falar, morreu meu sobrinho nas redes sociais, morreu meu compadre, a minha professora, minha primeira professora, ela faleceu. E aí vai se dando um nome novo a esse tal de bicho invisível, Covid. E hoje eu digo que faleceu o meu irmão, que sábado que vem faria 56 anos. Um jovem, apesar, né, vereador, de ser carequinha, né, mas bastante ativo, competente. E eu quero deixar dito que nesse celular aqui, povo de Toledo, muitas mensagens de desespero na madrugada, de agonia, e eu não podia fazer nada. Eu quero deixar assim esse depoimento para a sociedade de Toledo. O que você diz para uma mãe no domingo à tarde? Meu irmão foi enterrado na sexta, às 6h30 da tarde. Depois de uma preocupação, como chegar a notícia num coração de um pai e de uma mãe de 80 anos e 82 anos. Quando ao lado estava um viúvo, que eu perdi minha irmã no parto, aonde vamos enterrar? A família de Toledo dele liga, tem que ser em Sarandi. A gente sabia que ele queria ser enterrado em Sarandi, Novo Sarandi. E daí o meu cunhado, no cemitério com a Neida lá, com a filha deles, 2 que estavam ali chorando por dentro, porque, né, vereadora Marli, praticamente não houve lágrima, houve entendimento. Única palavra que minha mãe disse, o meu nenê. E quantos nenê nós precisamos, quem sabe, enterrar na nossa cidade para despertar? Então eu vejo assim, daí vai enterrar aonde? Povo de Toledo. Meu pai fala, coloca lá, eu fiz aquele negócio lá, ele nem sabia o nome, para mim e para a mãe, coloca lá, faz 6 meses, está tudo pago. Gente, é de doer. Povo de Toledo, domingo à tarde, minha mãe disse, escuta, aquele caixão lá veio de Curitiba, mas não podia pôr um vidrinho quadrado para mim ver o rosto do meu filho? É essa dor que eu quero passar para você, jovem. Para você, tiro fora as crianças, que talvez muitas crianças vão te dar lição em bigode na família. Mas eu vou dizer o seguinte, jovem, meia viagem de vida aí, ou idoso? Eu estou falando, eu estou de luto. E me incomodou muito, quando me incomodou a minha alma, ouvindo o que vocês falaram hoje, e que vocês vieram várias vezes falar sobre Covid. Eu achei de levantar e sair daqui chorando. Não, eu preciso falar, porque a vida segue. Mesmo em luto, vamos à luta. E é assim que eu digo, então, pelo amor de Deus, povo de Toledo, levem a sério, esquece os dados e lembram da vida. Porque se vocês quiserem, eu não tenho autorização da esposa e dos filhos, mas eu gostaria de pôr o áudio aqui do meu irmão, o que ele dizia. Eu gostaria. Por mim, eu colocaria, mas eu não tenho autorização. Porque a agonia da pessoa, e distante, sem dizer que eu podia ficar perto, chama mais atenção, a gente como cristão,
rezar um terço, dar força, pegar na mão na hora da morte, meu irmão foi sozinho para Curitiba e voltou sozinho, num carro da funerária. Gente, é triste, dói, mas será que nós precisamos ter essa dor? Eu não gostaria que mais famílias tivessem essa dor. E hoje a dor continua na família Fiorentin. Quando eu soube que o meu tio Carlos Fiorentin está internado aqui em Toledo, no respirador. E povo, ele não esteve com o meu irmão Odacir Fiorentin. Aí bate o que o doutor Pedrotti está passando. Mas será que é o cara que foi cortar a árvore lá no sítio? Mas será que é a funcionária que trabalhava aqui em casa, diarista? Mas será que é a sacola do mercado? Será que é aquela sacola do mercado? Eu estou me arrepiando falar. Mas será, mas será, mas será? E, enquanto isso, está lá meu irmão enterrado. Então, assim, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada e que Deus abençoe. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Isso é um depoimento, não tem nem o que a gente falar. É imensurável a dor. A gente já conversou na sessão, enfim. Esses depoimentos de dor, eles acabam transmitindo à sociedade uma reflexão mais profunda, né? É muito lamentável tudo isso, para quem conhecia o Odacir. Digo aqui, vereadora Olinda, ontem na Convenção do Cidadania, diante o público, a gente, em homenagem a ele, pediu 1 minuto de silêncio. Obrigada. E ele, que era uma pessoa que militava dentro da saúde pública, né? Foi chefe da 20ª Regional, quer dizer, uma pessoa muito bem esclarecida, sabia dos riscos que tinha, mesmo assim, continuava a sua luta, né? Seu trabalho, com muita determinação. A juventude realmente ela não faz ideia da gravidade do fato, não adianta. Isso, as publicidades todas que foram feitas, e tudo que é feito, e como diz, apesar de carequinha ainda, eu convivo com muitos jovens e a gente percebe que realmente para eles é só um momento diferente. E parece que já voltou tudo normal, e não é assim. E aí os números são claros de quem está falecendo. É dos idosos que estão em casa se cuidando, né? Estão se cuidando em casa. E aí o jovem, às vezes, nem sente, é sintomático, e ele acaba transmitindo isso para o pai, para a mãe, para o avô e para a avó, e é complicado, sabe? Então, eu tive na família da Suzamar, da minha esposa, aí, vários casos de Covid, e a gente acompanhou. Eu tenho um áudio aqui. É desesperador da forma que a pessoa estava com a falta de ar, sabe? Eu falo, acho que a gente entraria em pânico e não tem nem o que falar. Eu acho que se acontecesse isso comigo, que então me entubasse logo, sei lá, porque realmente a gente fica apreensivo. Mas, enfim, que Deus conforte o coração de vocês e dê forças. E Denise, quiser replicar alguma fala, o doutor também? Eu acho que assim, não tenho o que dizer com essa experiência que você passou, Olinda, porque é família, né? Então não tem, não sei nem como é que você consegue falar, mas tudo bem, né? Você traz de dentro de si a força para falar, para expressar através de palavras, né? E eu lembro que teve uma das nossas lives em que nós falamos um pouco sobre isso, de como as pessoas não estão preparadas para o velório Covid, porque é muito diferente, é muito difícil para nós que temos uma cultura de fazer a despedida de uma forma diferenciada, né? E não poder fazer essa despedida, né? E a sua mãe, ela queria fazer. E ela vai viver isso, né? Os filhos também. Mas quando você tem, às vezes, até crianças, né, que não conseguem. Então, para as pessoas entenderem, nós chegamos a falar, descrever, né, doutor Fernando, para que, de uma certa forma, a gente sensibilizasse as pessoas, porque entender esse processo não é fácil, não. Mas não tinha vidrinho, não tinha vidro, não tinha nada para ser visto, né? Então, é só, como diz, agradecer pela vida e entregar na mão de Deus, né? Porque nessas horas é isso que a gente faz.
mas quem sabe a pessoa precise um pouco de ser sensibilizada também. Então, é muito importante o que você disse, o que você nos contou hoje, porque alguém deve ter sido tocado, e pense, e reflita, e mude a sua conduta em frente a uma pandemia como essa, que, como diz, a gente nunca viu. Senhor presidente, ainda preciso colocar uma situação que a esposa também, ela não estava internada, mas também estava positiva. E daí, como ir no velório, não tinha. Missa não tinha. A minha mãe fraturou o braço entrando na porta da igreja esse ano. Está bem debilitada. Então, para você ter a mulher de fé que o Dacir tinha de mãe. Como entender? Daí o Frei Fiorentin foi lá e fez uma bênção. Então, todo mundo longe, exatamente a família. Chega a minha cunhada longe, como é que eu ia proibir, povo de Toledo, de dizer que ela não podia ir? De longe, ela abana e chora e diz: Dona Odila, eu não posso lhe abraçar. Eu preciso, Dona Odila, eu preciso ficar longe da senhora ainda mais 2 semanas, vó. Gente, 6h30 da tarde, e o pânico que atrasou tudo para trazer esse caixão, o pânico meu era outro, que não desse 8 horas, que o meu irmão tinha que ficar na funerária para outro dia, 8 horas da manhã, fazer o enterro. Eu pedi tanto para Deus para não acontecer isso, para mais uma noite de tortura emocional em cima de 2 idosos de 81 anos. Não tem dor para dimensionar maior do que uma mãe enterrar um filho. Eu acredito que não tem. A gente enterrou uma irmã com 2 filhos, tudo bem, uma de 5 dias, uma de 6 anos, mas uma mãe enterrar um filho, enterrar 2, entendeu? Então, é uma dor. Então, gente, povo de Toledo, mais uma vez, eu estou dando testemunha que eu tenho dever, porque a minha vontade, quando você tocou Covid, era de levantar e sair, porque a gente veio aqui, senhores, para votar projeto. Tanto que eu me assustei quando vi vocês, da secretaria, daí eu fui olhar, estava na pauta. Então, assim, porque me mexeu muito. Então, que nós não precisamos, pela dor, entender o tão sério problema que é esse vírus que está entristecendo a nossa cidade, nosso Paraná, nosso Brasil e o mundo. Muito obrigada. Obrigado, Linda. Eu tenho 2 questionamentos até. Um seria mais pergunta e a outra é só a fato de reflexão e tal. Em relação à vaga de UTIs, a gente já conversou sobre isso, né, doutor Pedrotti e a Denise. Veja bem, o que acontece? Nós temos os pacientes Covid no mini hospital. Aí, quando evolui o caso para necessidade de UTI, nós temos a vaga aqui no Bom Jesus. E aí, porque a central regula e leva para Assis Chateaubriand. Veja bem, parto do princípio que o regulador é um ser humano, é uma pessoa, certo? Existem os protocolos. Agora, qual é a necessidade de a gente colocar um paciente dentro de uma ambulância, deslocar ele, né, com uma equipe médica para Assis Chateaubriand, se eu posso deslocar ele aqui no Hospital Bom Jesus? Será que não é possível a gente conversar, fazer algum protocolo, alguma coisa nesse sentido, em relação a isso? Porque muitos familiares, por mais que a gente não possa mais fazer visita, enfim, mas é a questão, que nem a vereadora Olinda estava fazendo seu depoimento, só a questão de você falar o tchau, ou de você passar na frente, parece que fica mais confortável, né? Então, assim, eu não sei o que daria para fazer. Em algumas oportunidades, a gente não é que tenta interferir, a gente tenta dar sugestão e tal, mas muitos familiares do município de Toledo estão sofrendo com isso. Se eu olhar hoje, nós não chegamos nem uma vez à taxa de 100% aqui no Bom Jesus, se eu não me engano. Chegamos, não, né, doutor? Não, acho que não chegamos, acho que uma vez bem lá no começo, sabe? E aí nós vemos que existe essa possibilidade de ficar aqui, e não acontece. Então, e outra, essa central de regulação, eu não sei se ela é a mesma regional, ou foi criada uma paralela para as regiões em relação ao Covid. É a mesma?
Então, fica aí a sugestão, a pergunta, enfim, se a Denise quiser falar, o doutor Fernando, só para a gente poder passar isso para as pessoas. Ademar, o mesmo questionamento que você faz, a gente também faz a regional de saúde, daí, quando tem um caso assim, eu mando mensagem para o Alberi, diretor da 20ª Regional de Saúde, mando mensagem para o João Gabriel, diretor da 10ª Regional, e mando mensagem para o chefe da regulação, que é o Júlio Sabino. Porque essa semana passada aconteceu que saiu a vaga para um paciente de enfermaria para a cidade de Palmas. E eu falei, não, isso não pode ser, porque sabíamos que tinha vaga em Assis Chateaubriand, né? Então, a gente não iria querer que o nosso paciente fosse até Palmas. Tudo bem que se não tem vaga, é lá que vai, porque a regulação manda para onde tiver vaga. Aí a gente conversou lá com a regulação, pediu, solicitou, tinha sido um entendimento diferenciado com relação à característica do paciente. Então, quando o regulador, o médico, porque é médico que faz a regulação, a Central de Regulação de Leitos regula os leitos de 5 regionais de saúde. Francisco Beltrão, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. São 95 municípios, né? Aí ele olha a característica do paciente. Muitas vezes é um paciente COVID, mas também é um paciente que precisa de hemodiálise. É um paciente COVID, mas tem um problema cardíaco. Então, eles procuram observar isso também. Então, quando é essa característica, é claro que não deve ir para um hospital que não ofereça a condição necessária. Tem que ir para um hospital que lhe ofereça aquilo que ele está demandando. Mas eu concordo plenamente com a necessidade de ficar o paciente aqui. E eu, todas as vezes que tem esse tipo de solicitação, eu peço para que coloquem na vaga do município de Toledo, que é o Hospital Bom Jesus. Isso aqui é óbvio para nós, porque da mesma forma que eu preciso, a família vai se deslocar, a ambulância do SAMU, que faz a transferência interhospitalar, ela também vai gastar no mínimo 3 horas. Né? Porque ela vem aqui, pega o paciente, se desloca até lá, até que o paciente é acomodado, e ela retorna, já deu ali 2h30, 3 horas, né? Onde ela deixa de estar aqui. Então, essa orientação nós tivemos, assim como eu lhe falei, conversei com a Regional de Saúde Toledo, Cascavel, e com a regulação, para que não aconteça. Mas nós nem sempre conseguimos interferir. Tá? Agora, os pacientes de enfermaria, as vagas são em Assis Chateaubriand. Então, todo paciente que necessitar internar num hospital vai para Assis Chateaubriand, porque o Hospital Bom Jesus não tem nenhum leito de enfermaria. Então, quanto a estes, não tem o que nós fazermos. Tá? A gente conseguiu reverter essa de Palmas e levou para Assis Chateaubriand. Mas, com relação a leitos de UTI, tanto faz Cascavel, ou Assis, ou Toledo, a gente busca que o paciente fique aqui. Assim como nós tivemos um paciente de Vera Cruz do Oeste que eles estavam trazendo para cá. Aí a gente diz, porque aqui se Cascavel ainda tinha vaga, né? Então, deixa em Cascavel, que é mais perto de Vera Cruz do Oeste, né? Sempre no objetivo de oferecer à família e ao paciente estarem mais próximos, por mais que, como você mesmo disse, não tenha visita, mas tem aquela certeza, poxa, está ali, né? Então, qualquer coisa consegue falar com alguém do hospital, tem a questão do acesso. Eu vou aproveitar. Então, essa recomendação a gente já conversou com as 3 instituições. Eu vou aproveitar, Ademar, e quero falar um pouco sobre a situação dos leitos de UTI geral, né? Vocês, vereadoras, a Marli, a Linda, o Edmundo, o Careca, que está aqui, né? Puderam observar o que saiu na mídia nesse final de semana do colapso no sistema de UTI geral. Tanto no sistema público como privado, não tinha mais vaga nem em Cascavel, nem em lugar nenhum da nossa região. E aquilo que eu falei dos leitos de UTI, nós temos alguns leitos de UTI que não têm a estrutura necessária para atender paciente
de grandes fraturas, de múltiplas fraturas. Então, ali é o Hospital Regional de Cascavel, ou é um Hospital Bom Jesus, ou é um São Lucas, policlínica não, porque não tem lá. Então, são alguns hospitais que estão preparados para atender algumas complexidades maiores, ou neurologia, ou vascular, ou ortopedia. E este final de semana não tinha vaga em lugar nenhum. Eu sei que daí tivemos aquele acidente aqui na região entre Toledo e Ouro Verde, com 6 vítimas. Nós tivemos um acidente na região de Cascavel com mais 7 vítimas, e só ali deram 13 vítimas que necessitaram da intervenção do SAMU. E o SAMU precisou, em determinado momento, fazer um comboio de ambulâncias para transportar a paciente e mais o helicóptero para outras regiões do estado do Paraná. Então, vocês veem que daí, além de colapsar os hospitais, por falta de leitos de UTI geral, ainda toda a frota do SAMU móvel, né, ficou mobilizada para fazer esses atendimentos e transferências. E isso é um problema. Isso foi debate de uma reunião no dia de ontem, em Cascavel, do Comitê de Urgência e Emergência da 10ª e 20ª Regional de Saúde, acompanhada pelo Ministério Público de lá, porque é aquilo que nós sabemos, a nossa deficiência em leitos de UTI, ela ainda presente. Tinha dado uma amenizada, porque nós sabemos o quanto a comunidade ficar mais isolada, mais em casa, evitou muitos acidentes e muitos pacientes demandando UTI. Agora, há também as consequências para os leitos de UTI geral, tá? Então, a gente já teve uma reunião, tem algumas sugestões aí com relação a classificação dos leitos de UTI, porque também tem hospitais que têm o leito, mas não têm o equipamento necessário para fazer uma maior complexidade. É o que nós denominamos de leitos de UTI para pacientes de longa permanência. E para que os senhores entendam o que é esse paciente de longa permanência, muitas vezes é um paciente vítima de um AVC, vítima de um infarto, e que fica mais de 30 dias no leito de UTI. Este paciente, sim, pode ir para um leito menos complexo, porque ele não tem nenhuma necessidade de intervenções rápidas como no politrauma, né? O politrauma não, ali ele exige uma estrutura de neurocirurgião, de ortopedia, daquilo que eu já citei anteriormente, às vezes até do vascular, né? E não é todo o hospital que tem leito de UTI que tem essa retaguarda de profissionais especializados. Então, essa situação ela demandou bastante trabalho, agora já está controlada, amenizada, né? Porque não tinha vaga nem no privado, que podia ser o cara mais rico da cidade que não teria acesso a leito nenhum no final de semana. Agora já deu uma amenizada, as coisas já estão um pouco mais tranquilas. Tá? Legal, acho que eu vejo que essas reuniões elas são importantes, até para a gente ficar a par das situações. Vai uma sugestão. A gente é leigo aqui, que nem eu falo, às vezes o pessoal questiona a gente até por debater mais a questão de saúde pública, mas não tem formação alguma em relação a isso. Gosto de conhecer, entendeu? Gosto de me aprimorar. Mas agora, olhando o quadro aqui dos leitos de UTI Covid, nós temos 9 leitos ocupados em Assis Chateaubriand e nesse momento temos 8 em Toledo. Então, seriam aí 17 leitos. Nós temos 24 leitos no município de Toledo. Só uma sugestão e, claro, para análise. Por que a regional hoje não pega e deixa os leitos Covid, UTI só em Toledo e libera os 14 em Assis Chateaubriand? Porque eu acredito que com a baixa um pouco da questão do uso dos leitos de UTI Covid, talvez a gente poderia até amenizar a situação. Veja bem, se nós juntássemos um local aqui, regional, nós teríamos ainda de reserva 5, 6 leitos e nós teríamos 14 leitos disponibilizados. Claro que sempre respeitando o que tu falou. Nós temos aí a possibilidade do leito de longo prazo, que é isso, pessoa com AVC, enfim, toda essa situação. E, de outro lado, nós não conseguimos mandar um paciente com trauma de crânio para Assis Chateaubriand. Não tem a especialidade lá, precisaria estar aqui, certo? Mas eu acho que ali daria para a gente pegar e fazer
essa mini central de regulação, né, doutor Fernando? Uma mini central de regulação, conversar com o Estado para ver se a gente não poderia até amenizar a situação. Mas tu é sabedora disso, que a nossa região aqui sempre teve um déficit negativo aí em relação ao número de leitos de UTI, isso foi uma briga, todo mundo que passa pela 20ª, tu que passou, o Fiorentin, todos os demais secretários, para a gente poder aumentar esse número. Mas fica aí a sugestão. Tá. Com relação a essa questão, a Secretaria Estadual da Saúde já fez o estudo técnico, porque seria o estudo para, se houver necessidade de ampliar leitos, onde ampliar, e se se perceber que já há possibilidade de desativar leitos, onde desativar. Tá? Só que hoje, pelos dados estatísticos, pelo estudo que nós estamos vivenciando da taxa de ocupação de leitos de UTI, ainda não permite a desativação de leitos COVID. Então, o Estado já tem uma resolução pronta, existe uma análise que será feita, estatística de percentual tem que se manter por um período longo, em menos de 60% de taxa de ocupação, para daí pensar quais são os leitos. E, inclusive, temos que ter as enfermarias de retaguarda. Então, hoje, a gente sabe que daí teria que reestruturar o Bom Jesus com leitos de enfermaria e leitos UTI. Não podemos ter uma unidade somente com leitos de UTI. Tá? Mas já tem um documento pronto, que daí, neste caso, não vai ser nem nós aqui no âmbito da 20ª. É claro que nós vamos participar da discussão, como já participamos das reuniões do Comitê de Crise Regional e Macro-Regional, da possibilidade de que isso venha a acontecer. O que a sociedade, eu acho que é uma luta conjunta de todos, é que o Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, ele tem aquela estrutura construída e equipada para leitos de UTI, e quando terminar, um dia se terminar, né, mas a pandemia vai acabar, porque a pandemia não dura a vida inteira, Covid vai permanecer, mas a pandemia vai acabar, estes leitos serão leitos de UTI geral. Tá? Então, nós ganharemos 10 leitos de UTI aí nesse eu ia entrar contexto. nesse quesito. Se eu não me engano, tu era secretário de saúde, ou estava na 20ª, quando inclusive foi aprovado pela Câmara Municipal o projeto arquitetônico para ampliar o Hospital Bom Jesus. E na época o governo do estado não liberou, que estava propício a liberar 4 milhões de reais para ampliar mais um prédio no fundo do Bom Jesus. Se tivesse feito isso na época, nós teríamos mais leitos de enfermaria e teríamos condições de aumentar os leitos de UTI. Veja só, se nós pegarmos, por exemplo, agora, na pandemia, nós conseguimos montar ali 24 leitos em 30 dias, praticamente, 30, 40 dias. E nós, para aumentarmos 10 leitos, levamos aí 10 anos. Então, esse tipo de coisa deixa a gente triste, né? Porque quantas pessoas perderam a vida, abreviaram a sua vida por falta de leito de UTI. Então, eu repito novamente, não tenho informação nenhuma dentro da área da saúde, doutor Fernando, mas, assim, pelo convívio que a gente tem com os médicos, conversando, enfim, essa semana um paciente lá acho que foi na UPA, com AVC, né? Aí a gente pede, o que aconteceu? Não, meu pai deu AVC. Quando? Então, o senhor sabe disso, que ora ouro, prata e bronze. 4 horas, 8 horas, 12 horas. Aí a gente pede para o familiar, quando que aconteceu? Olha, ontem, até agora, não sei, olha, dói dentro da gente saber que a sequela já está garantida, né? Como diz, se existe garantia, sequela, mas ela já ocorreu, né? Isso dói para a gente, porque se a gente tivesse, né, mais leitos, né, Denise? Uma situação dessa era fácil de você até conseguir resolver ela, né? Então, assim, realmente é muito triste essa situação. Demar, eu só quero a questão da hora ouro no atendimento. O doutor Fernando vai poder falar bem melhor do que eu, né? Mas a medicação ela pode ser realizada, inclusive, no atendimento pré-hospitalar, né? Então, isso a gente sabe a importância com o SAMU e do Hospital Bom Jesus nessa retaguarda. Então, às vezes, aquela medicação ela pode ter sido realizada, né? Uhum. Depende muito
do processo ou da situação do paciente. Nesse caso, digamos assim, o medicamento sim, mas eu acho que a intervenção cirúrgica às vezes se faz necessária nas primeiras 4, 6 horas, né? Então seria isso. Bom, isso é uma questão médica. Até tu quase respondeu uma situação aqui nas entrelinhas do que eu iria te pedir. Até eu fiz um requerimento e um dia eu questionei no grupo do COI e falei que a gente ia falar pessoalmente sobre isso. Acho que é o momento da gente conversar, porque estamos aqui na Comissão da Saúde e Seguridade Social. Em relação às enfermarias, então, os pacientes de outros municípios que vêm até o Bom Jesus, como que é? Nós temos que aí ficaram os leitos de enfermaria no mini hospital. Eu não consegui compreender como que foi feita essa divisão. Tem algum paciente de outro município que usa os leitos de enfermaria do mini hospital? Ou como que faz? Um exemplo assim, a pessoa está com sintoma lá em São José das Palmeiras. Ele vem para onde? Bom Jesus, hospital referência. Tá. E se ele não vai para o leito de UTI, ele vai para onde? Ele vai para o mini hospital? Como que funciona? Se tu puder me explicar, acho que seria importante, que eu não compreendi como que é feito este mapeamento dos pacientes. Tá. Então, o acesso do paciente suspeito COVID ou positivo COVID ao hospital se dá através da regulação de leitos. O paciente nunca vai direto para uma instituição hospitalar. Tá? Então, geralmente, o paciente procura os serviços de urgência e emergência e é atendido. Então, nem todos os municípios da nossa região têm. Compõe a base da UPA Toledo 5 municípios: Toledo, Ouro Verde do Oeste, São José das Palmeiras, Diamante do Oeste e São Pedro do Iguaçu. São os 5 municípios que compõem o atendimento ali da nossa UPA. Só que os pacientes dos outros 4 municípios, eles somente vêm para cá regulados. É o que diz o documento. Tem que ser paciente regulado SAMU, ou seja, eles são atendidos lá em Ouro Verde do Oeste, ou a família aciona o SAMU traz o paciente para o nosso pronto atendimento. Se for um paciente, quando nós e o PAN é um pronto atendimento municipal, então ele só atende Toledo. A UPA só atende esses 5 municípios. Quando definiu-se aqui pela reorganização da rede de urgência e emergência para poder melhor atender e não expor os pacientes não suspeitos de Covid ao risco de contrair Covid, definiu-se que o mini hospital, o PAN, seria somente para sintomáticos respiratórios, com agravos respiratórios, e a UPA para as demais situações. Tá? Só que daí, o que faria-se com os pacientes que eram base do SAMU? Então, está combinado com a regulação do SAMU, que se tratando de paciente suspeito, sintomático respiratório, suspeito COVID, vai para o mini hospital, destes 5 municípios. Tá? E os demais agravos vai para os outros municípios. Porque senão o mini hospital atenderia somente pessoas de Toledo. E o suspeito respiratório de Ouro Verde, São Pedro, iria igual para a UPA. Igual estaria expondo. Então, não faria sentido isto, né? O questionamento que você nos fez na época, e o custeio disso, né? Porque o custeio nós temos o recurso do governo federal, que repassa parte do financiamento da UPA através do governo federal e através dos 5 municípios também. Então, eles custeiam a despesa, independente de ser ou não ser paciente COVID. É paciente de urgência e emergência. Tá? Então, eles vêm para o mini hospital, são clicados para buscar vaga no hospital, para transferir para o hospital, se for o caso. Muitos dos nossos pacientes que estão no PAN, que estão no mini hospital, eles nem internam, eles recebem atendimento, eles evoluem bem e são liberados para o domicílio. Tá? Então, hoje, paciente suspeito respiratório, COVID, vai para o mini hospital. E a UPA atende as demais demandas. Obrigado pela explicação, mas assim, eu vejo a questão legal disso,
Vocês devem ter tomado todas as precauções nesse sentido, porque se fizermos uma análise que o PAN é unicamente dinheiro do município de Toledo, digamos assim, e eu estiver direcionando de outros municípios, poderá ter um questionamento no futuro. Então, isso ninguém quer, porque nós sabemos que é um momento de pandemia, e eu fui um defensor disso até dentro do COI, que a gente tem que tomar decisões imediatas, e isso, a legalidade se busca depois, até em termos de ajudar as pessoas, né? Então, é por isso que eu compreendo a questão da UPA e a questão do Mini, né? Mas, assim, se eu partir do princípio que os medicamentos aplicados nos demais pacientes e outros municípios estão sendo custeados pelo município, eu não posso negar o atendimento em caso de urgência e emergência, em hipótese alguma, né? Mas esse seria uma questão mais burocrática. Mas eu acredito que o jurídico deve ter tomado cuidado em relação a isso, porque sabe que eu me preocupo com o prefeito. Por mais que o Lúcio é prefeito em campos políticos diferentes, não merece responder processo por situações dessas, porque o prefeito Beto também respondeu o processo lá atrás, numa operação, inclusive, denominado com um nome bem chulo, né? Em relação da compra, né, de algumas consultas pediátricas, enfim, que acabou dando um processo, e depois, lá na frente, ele acaba em nada, na verdade, mas acaba expondo a vida pública do prefeito, né? Daqui a pouco, olha, prefeito de Toledo responde por improbidade, bens bloqueados, blá, blá, blá. Mas por quê? Não, porque ele atendeu o sujeito de Ouro Verde, de São José, que estava com insuficiência respiratória e teve que ir para lá. Entende? Então, a preocupação minha foi nesse quesito. Eu acredito que o jurídico deve ter tomado todas as precauções. Pessoal, nós temos aí mais uns 10 minutos, se alguém quiser fazer alguma consideração. Daqui a pouco teremos aqui uma convenção também. Não sei se alguém, doutor Fernando, quiser usar a palavra por algum... Eu só gostaria de agradecer de forma especial a oportunidade de falar com a população de Toledo, enaltecer, né, a questão que foi colocada aqui, que inclusive foi, como a Denise falou, objeto de algumas falas em live, para a nossa população a importância da prevenção, a importância dos cuidados, e esse aspecto, que é um aspecto que nos entristece por demais, que é o aspecto de que, a partir do momento que você tenha um ente familiar, uma pessoa que seja suspeita ou confirmada de Covid, ela for internada, infelizmente, não será possível fazer a visita. Você não vai poder ver a pessoa no hospital, você não vai poder visitar algo que é tão comum na nossa cultura e que certamente faz tão bem para todos nós que estivermos internados, né? Faz bem para a família, faz bem para essas pessoas. Só que, como muito bem colocou no seu depoimento pessoal, e agradecer a ela por compartilhar tudo isso de uma forma tão clara e tão humana, não é só não poder visitar, né? Se o pior acontecer, você não vai poder mais ver essa pessoa, você não vai poder velar, você não vai poder fazer uma série de questões que são de uma importância crucial na nossa cultura e do ponto de vista psicológico, inclusive, na elaboração do luto, sabemos disso. Então, por que eu digo isso? Para que as pessoas realmente reflitam sobre tudo isso e pensem o quanto... A sabedoria popular já fala muito bem, né, que é melhor prevenir do que remediar. E, nesse caso, é muito melhor prevenir do que remediar, porque vai poupar de uma série de questões as quais ninguém deseja para ninguém, certamente, e as quais a gente entende que, sim, são possíveis, em grande parte das vezes, de serem evitadas. E essa possibilidade, ela existe com a prevenção. Então, eu gostaria de enaltecer isso e agradecer de uma forma especial à vereadora Olinda por estar aqui, se abrindo, se colocando, e trazendo isso que a gente considera fundamental, que é a gente compreender que, mais do que um caso, tem uma pessoa por detrás daquilo. Mais do que um óbito, tem, além de uma pessoa, uma história de vida, uma família, pessoas que certamente sentem falta. Então, essa preocupação a gente quer dividir com a nossa população e reforçar o apelo que temos feito sempre, por maior que seja o cansaço de todos, por mais que às vezes seja muito mais tentador não seguir determinados cuidados, em especial o distanciamento ou isolamento social.
Então, fica o nosso agradecimento à Comissão de Saúde da Câmara, fica o nosso agradecimento pelo espaço, pela oportunidade, e o nosso reconhecimento para a maioria da nossa população, porque a grande maioria tem buscado cuidar, né, tem buscado prevenir, e um ou outro que, infelizmente, mesmo transcorridos 6 meses, ainda não compreendeu a importância da prevenção e as consequências que a ausência dela poderão trazer. Talvez não para si mesmo, mas para pessoas da sua própria família, para pessoas que, muitas vezes, mal sabe ele, poderão ter complicações ou situações extremamente desfavoráveis e que a gente, na verdade, quer evitar, né? Para nós e para os demais, para todos, na verdade. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Só uma pergunta. Denise, tem alguma unidade básica de saúde em construção nesse momento ou não? Tem alguma unidade básica de saúde em construção nesse momento? Você consegue me auxiliar nisso? Me deu unidade de saúde sendo construída Isso. neste momento, nova? Nova. Não, nós temos as várias que já ficaram prontas, né? O Jardim Copagro, o Centro de Saúde, o Jardim Panorama, a unidade de Bom Princípio, deixa eu me lembrar qual mais, o Jardim Porto Alegre. Porque eu fiz essa pergunta porque realmente me deu um branco aqui. Eu gostaria de levar uma sugestão através da Secretaria de Saúde até o prefeito, e em nome da Comissão da Saúde e Seguridade Social, que nominasse uma unidade básica de saúde no município de Toledo em nome de Eudacir Fiorentin. Ah, sim. Porque, como foi um profissional que se dedicou por um período extenso na 20ª, e que nesse momento a partida dele deixa um exemplo de vida e de dor, né, para a família e para a comunidade de Toledo, eu vejo que seria justo homenageá-lo. Então, com certeza absoluta. Se puder levar isso em consideração ao prefeito, eu acredito que ele o fará. Sim. Eu pensando aqui também, porque nós temos a possibilidade até de alteração. Nós temos unidades de saúde no município de Toledo que têm nomes que talvez não tem significado de pioneiros, enfim, que talvez possa ser feito. Então tá. Então, assim, leva as considerações, acho que em nome da comissão, né, vereadora Marli, né, para a gente poder homenagear o Eudacir Fiorentin, né, vereador Careca. Acho que seria bacana isso da parte de nós, agentes públicos, já que ele foi candidato a prefeito, tem a irmã que é vereadora, ele foi servidor público também, né, então acho que é importante. É sempre um nome que tem que ser, que lembra, inclusive, a história da saúde do município de Toledo. Justamente. Parabenizar o Ademar pela iniciativa. Parabéns. E, com certeza, justo homenagem seria para o da Fiorentin. Quero agradecer a presença da nossa secretária de Saúde, Denise Leal, doutor Fernando, sempre muito bem esclarecido as perguntas de vocês. Parabéns ao presidente por convocar vocês dois que estão à frente aí, né, da nossa saúde, para levar essas informações à nossa população. E o que eu tenho feito como vereador, cidadão, e também como evangélico é orar. Tenho orado bastante para Deus abençoar você, para Deus abençoar o doutor, para Deus proteger quem está na frente e para que essa praga passe logo. Eu falo praga, porque isso é uma praga maligna, uma doença que afasta os filhos do pai. O idoso não entende. Eu já vivi bastante. Não, eu quero meu filho aqui, pode vir me abraçar, pode vir, eu não quero, ele não entende. Se eu já vivi bastante, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, o idoso é assim. Uma praga que o filho morre e a gente não pode despedir, né, presidente? Distancia um dos outros, você não pode nem apertar mais na mão do próximo.
fechar as igrejas, e a gente até entende num momento difícil, lamentável, um dor no coração, mas fechar as igrejas, muito triste. Enfim, uma doença maligna, mas que todos nós juntos, orando e clamando a Deus, nós vamos vencer essa batalha. Estamos vencendo e vamos vencer em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Encerramos? Tranquilo? Cumprida a finalidade desta reunião de Comissão de Saúde e Seguridade Social, declaro encerrados os trabalhos às 6 horas e 34 minutos. Tenham todos uma boa tarde.